Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, esteja caminhando bem, esteja confiando mais em Deus, esteja se aproximando mais do seu Salvador nesse tempo. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo em Abacuque. Semana passada nós demos uma olhada, uma verificada de uma forma panorâmica no livro, ok? Para nos dar um background, para nos dar um contexto do que estava acontecendo quando o profeta escreveu o seu livro. E nós vimos, então, o contexto que estava o povo em obscuridade, em caos terrível, tanto espiritual como um caos moral e também no sentido político. Nós também vimos que Abacuque ele está vendo que por causa da desobediência do povo, por causa do caos que se instalou em Judá, uma invasão estava vindo da parte de Deus. E a invasão estava vindo por meio dos caldeus ou dos babilônios. Também vimos algumas coisas acerca do profeta. Vimos que Abacuque só aparece no livro dele, em nenhum outro momento das Escrituras. Podemos perceber também que possivelmente ele trabalhava no templo, na organização do culto ali dentro do templo. Isso por causa do capítulo 3 de Abacuque, o salmo que ele produz, e também dirige a sua composição para um mestre de canto e para ser tocado em instrumentos de corda. Também vimos que o Abacuque, que o profeta do Senhor, ele era um amante da justiça, e nós percebemos isso nos primeiros versículos, onde nós vemos o profeta angustiado, pedindo por ajuda, pedindo por justiça, gritando por socorro. E então, por causa de todas essas coisas, nós então temos a ação de Deus, a disciplina de Deus contra o povo de Judá. Ele iria usar o povo caldeu para disciplinar o povo. Em contrapartida, mais na frente, ele também iria usar de ações contra o povo caldeu. Ele iria destruir o povo babilônio. E isso nós vimos também que aconteceu lá na época onde eles foram derrubados pela ação conjunta dos persas e dos medos. Então, Babilônia ali caiu e os medos e os persas então começaram a imperar logo após. Então, hoje, nós vamos entrar no livro propriamente dito, ok? Vamos analisar os primeiros 4 versículos do livro. Eu gostaria que você acompanhasse comigo aí a leitura e na progressão do nosso estudo vamos ver algumas coisas que podemos aprender com o livro. E lembrando do nosso tema geral, que é confiando em Deus em tempos difíceis. O versículo-chave do nosso estudo é Abacuque 2:4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, leia comigo os primeiros 4 versículos do texto de Abacuque, do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado porque temos ela para nos ensinar e para nos dar mais forças em continuar caminhando até o Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu que pudéssemos ter acesso à tua palavra, que possamos ser edificados, que possamos ser, ó Deus, abençoados por meio dela. Oramos em nome de Cristo. Amém. O Wisby, um comentarista, ele escreve no seu comentário sobre o profeta Abacuque
algo bem interessante. Ele fala sobre um mito usado pelos cristãos modernos, tá ok? E ele fala que esse mito ele tem causado muitos problemas para algumas pessoas. E não somente causado alguns problemas para essas pessoas, mas tem afastado essas pessoas de Deus, do Evangelho e de Jesus. Esse mito diz mais ou menos o seguinte: quando as pessoas creem no Evangelho, elas não terão mais problemas na sua vida. Entendeu? O mito diz respeito aos resultados da crença em Jesus. O mito diz que, ao crer em Jesus, as pessoas não terão mais problemas. Terão uma vida tranquila, mansa, cheia de paz, cheia de tranquilidade até a eternidade. Existe um problema neste mito. A frustração das pessoas em ver que isso não é verdade. Ok? Ao crer em Jesus, é claro que nós temos os nossos problemas espirituais resolvidos. Nós voltamos à comunhão com Deus, recebemos uma viva esperança, recebemos a promessa do porvir, onde estaremos com Jesus para sempre. Nós não estamos mais mortos espiritualmente, mas nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E por causa disso, nós somos selados e recebemos a herança da vida eterna. Mas, quanto ao nosso contexto aqui na Terra, quanto ao mundo, nós ainda vamos ter problemas. Nós vamos ser assolados por muitas coisas, por muitas situações que não vão ser boas para nós. Como eu disse, os nossos problemas espirituais, eles são resolvidos, sim. Mas nós vivemos ainda neste mundo caído. Vivemos perto de pessoas que são pecadoras. Volta e meia nós vamos ver coisas ruins, pessoas vão pecar contra nós. Até mesmo vamos ser atingidas pelas coisas que a própria natureza cria, num certo sentido. Nós vamos ser assolados por muitos problemas ainda, meus irmãos, aqui na Terra. Mas nós devemos olhar sempre para cima, sempre para o autor e consumador da nossa fé. Em última análise, nós podemos ver que esses problemas e entender que o que nos cerca, o ambiente hostil que nos cerca, serve para nos levar para mais perto de Deus. Os problemas que nós encontramos aqui na Terra, eles servem como combustíveis para nos impulsionar, para nos levar mais para perto de Deus. E é claro que, em meio a alguns desses problemas, algumas perguntas podem surgir na nossa mente. Alguns questionamentos podem surgir para nos, vamos dizer assim, atormentar. Como, por exemplo, por que pessoas boas sofrem e pessoas más prosperam? Por que Deus não responde às minhas orações? Uma outra pergunta que poderia surgir diante de nós é: por que pessoas que são pessoas que eu amo estão partindo, estão morrendo? Podemos tornar mais atual as nossas perguntas. Por que estamos vivendo em uma crise política a ponto de sermos quase oprimidos, se não estamos sendo oprimidos pelos nossos governantes? Estes homens que deveriam reger com justiça a nossa população. Por que nós fomos pegos de surpresa, num certo sentido, por essa doença, por este coronavírus? Será que Deus está distante de nós? Será que Deus está longe, tapou os ouvidos, tapou os seus olhos para nós? Será que Ele não está vendo nada disso? Nós podemos fazer até como o salmista, no Salmo 22, e clamar, perguntar: Deus meu, por que nos desamparaste? Meus irmãos, eu entendo que nós não estamos isentos de problemas. Como eu disse, estamos vivendo em um mundo caído. Estamos vivendo rodeados por pessoas que são pecadoras, assim como nós somos. Jesus, ele nos alertou
no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, dizendo que nós passaríamos por aflições. No mundo passareis ou tereis aflições. Mas ele diz, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, estamos no mundo, estamos passando por dificuldades, mas precisamos ter ânimo, e esse ânimo é alicerçado na vitória de Jesus. Na vitória de Jesus na cruz. Então, quando nós olhamos para a vitória de Jesus na cruz, a sua ressurreição, nós podemos, então, ter uma disposição em enfrentar estes problemas que assolam a nossa humanidade e o nosso mundo. E a pergunta, então, que pode se seguir em meio a tantas coisas ruins em nossos dias, é uma pergunta que até pode fazer sentido. O que fazer em meio a todas estas coisas? Como eu faço para me manter animado nas promessas de Deus? Como eu faço de maneira prática? Como eu me comporto de maneira prática diante desses problemas que eu sei que estão aqui e que eu preciso conviver com eles? O que eu faço? Ou o que nós fazemos? O profeta Abacuque, aqui nesses primeiros versículos, vai nos responder esta pergunta. O profeta Abacuque, ele está num contexto parecido com o nosso. E como um homem que tinha os mesmos desejos que nós, que era glorificar a Deus em toda a sua vida, ele se mantém diante de Deus firme, buscando quem poderia suprir as suas necessidades. O profeta, ele responde essas perguntas: o que fazer diante do caos? Como deve ser o nosso comportamento diante das dificuldades? A resposta que ele nos dá não é como um ensinamento, como, por exemplo, as cartas de Paulo, quando diz, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, haja dessa forma, tenha este comportamento. O que a resposta do Abacuque nos traz não é em forma de exortação, mas nós podemos ver a resposta que o profeta nos dá para essas perguntas com o seu testemunho, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Bem, antes de vermos as respostas do profeta para as nossas perguntas essas, o que fazer nesses tempos difíceis, vamos analisar um pouco o texto. O versículo 1, nós temos sentença revelada ao profeta Abacuque. Bom, o verso 1, ele nos traz o título do conteúdo geral do texto, ok? O texto geral do livro de Abacuque vai falar desta sentença, deste decreto, dessa publicação divina de Deus, certo? Deus, então, diante do caos que está instalado no povo, isso por causa dos seus pecados, ele, então, resolve fazer alguma coisa, tomar providências. E essa providência é sentenciar o povo. Ele vai disciplinar o povo. Essa palavra sentença, ela tem o significado de oráculo. E o que era um oráculo? O oráculo nada mais é do que um decreto ou uma sentença, algo que Deus publicou que iria fazer. Algo vindo do próprio Deus sendo mostrado ao profeta. Como eu disse, um decreto sentenciando o povo por causa dos seus atos pecaminosos. E essa sentença, ela vem primeiramente para o profeta. E é isso que o versículo diz, profeta ou sentença revelada ao profeta Abacuque. Essa sentença, então, inicialmente é revelada ao profeta, ao seu servo. Lembrando que o profeta, naquela época, ele tinha a tarefa de ser intermediário do povo. Ele recebia o oráculo de Deus, ele recebia as visões de Deus para passar para o povo. Então, Deus revela ao seu profeta este decreto e para que o profeta mostrasse e ajudar como Deus iria lidar com ele
dali em diante. Deus mostra a Abacuque como serão as suas ações, as suas atitudes concernentes ao pecado do povo. Essa palavra também, sentença, ela também traz uma ideia, além de oráculo, sendo como um decreto, ela também traz o significado de peso ou de fardo. Então, isso nos mostra que a sentença que foi revelada a Abacuque era uma sentença, era um decreto pesado. Era algo que iria ser demasiado forte, tanto para o profeta Abacuque como para o povo em si. Então, Abacuque, ele tem esta tarefa de levar um decreto, uma mensagem pesada de disciplina para o povo. Os versículos que se seguem, então, versículo 2, 3 e 4, nos mostram um homem angustiado, nos mostram um homem demais triste com a situação do povo. E aqui nós podemos perceber qual é a atitude do profeta diante dessas coisas, diante dessas dificuldades. O versículo 2 continua dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás, ou não salvarás. Aqui, o profeta já nos mostra, nas suas atitudes, qual deve ser o nosso comportamento diante das dificuldades. Em meio das dificuldades, o profeta ele não fica parado. Ele não fica estagnado. Ele não vai para sua casa, sentar no seu sofá e esperar que as coisas se resolvam por si só. O que ele faz? Ele se move para o Senhor. Ele se dirige para aquele que poderia salvar tanto ele como o restante do povo que está fazendo as coisas boas, ou o justo, no caso. A atitude, então, a ação de Abacuque diante dessas coisas ruins é clamar ao Senhor, é orar ao Senhor, pedir que ele venha em salvar o povo, pedir que o Senhor tenha misericórdia do povo. Abacuque, ele está olhando para o povo, está olhando para as dificuldades, está olhando para si mesmo, está olhando para cima, e ele não diz assim: bom, eu vou esperar as coisas passarem. Eu não tenho nada o que fazer. Eu não posso fazer nada. Ele não é dessas pessoas que ficam inativas diante do caos. De outra sorte, quem intercederia pelo povo? Ou quem pediria justiça para Deus? Abacuque, então, aqui nos ensina que a nossa atitude, o nosso comportamento diante das dificuldades deve ser uma ação de ir em busca do Senhor, ir em busca daquele que pode resolver o problema. Diante do profeta tem violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas e litígio. Essa palavra litígio, ela traz o significado para a nossa língua de disputas, brigas, polêmicas, pessoas que estavam se envolvendo em polêmicas, pessoas que se envolviam em brigas, em disputas judiciais. Todas essas coisas estão diante dos olhos do profeta. E é neste contexto que o profeta, ele eleva continuamente as suas orações a Deus, pedindo por socorro, pedindo por ajuda de Deus. Se nós estamos passando por dificuldades, se estamos vendo que só existe um caos ao nosso redor e que não temos como ver como é que isso vai se resolver, nós não devemos ficar parados, meus irmãos. Devemos fazer como o profeta, nos levantar, nos colocar diante de Deus e clamar a Ele por solução. Clamar por socorro, por salvação. Essa é a primeira coisa que o texto do versículo 2 de Abacuque nos mostra, nos ensina. Mas também nos ensina outras coisas, como, por exemplo, a falta de uma resposta do Senhor. E essa aqui é a segunda coisa que nós aprendemos nestes versículos.
A segunda resposta que o profeta dá para as nossas respostas é: o profeta, ele eleva os seus clamores constantemente a Deus, pedindo por providência. Então, diante da violência, da opressão, ele clama a Deus, pedindo por ajuda. Mas o que ele tinha era silêncio, demora e, com isso, aflição. Todavia, o silêncio do Senhor, ele estava precedendo o seu juízo. Deus está em silêncio. E isso significa que ele está providenciando a disciplina ou o juízo para o povo. Isso significa dizer, meus irmãos, que por mais que Deus estivesse em silêncio, isso não fez com que o profeta parasse de clamar a Deus. Não fez com que o profeta parasse de falar com Deus. O profeta se coloca diante de Deus orando, pedindo por ajuda, ele não tem nenhuma resposta, só silêncio, só demora, e isso o instiga a continuar batendo, buscando, pedindo por ajuda. Essa é a segunda coisa que o texto, esses primeiros versículos nos ensinam. A segunda coisa é que, por mais que haja silêncio, por mais que haja demora da parte de Deus, isso não deve impedir que continuemos pedindo ajuda para Ele. O versículo 3 nos mostra a constância do perigo. E isso nos mostra também que faz ou ajuda o profeta a buscar mais a Deus. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão sempre diante de mim. Há contentas e o litígio se suscita. As disputas se suscitam, os conflitos, a rebeldia, as brigas estão aparecendo por causa disso. E o que eu faço? Eu vou continuar buscando a Deus. O profeta é forçado a ver todas essas coisas. O Senhor está confrontando o seu mensageiro, de maneira que o seu mensageiro, o seu profeta, se coloca cada vez mais diante do Senhor pedindo por ajuda, pedindo por salvação. Faz com que ele vivencie todas essas coisas. Gritos, incertezas, indicam o que Deus quer que ele veja. Deus quer que ele veja o povo como Deus vê. Talvez essa seja a questão da demora e o silêncio de Deus. Deus, ele vê o povo de uma maneira. E ele quer que o profeta veja o povo da mesma maneira que ele está vendo. E quando o profeta vê o povo, a situação que o povo está, ele grita por ajuda. Ele grita por justiça. Essa, possivelmente, era o que o coração de Deus estava sentindo naquele momento. O Senhor já estava por aqui, os pecados do povo, e precisava agir. O profeta olha ao redor, enxerga o povo em declínio, numa total depravação. Isso o instiga a orar cada vez mais. Abacuque via a sua nação cavando a sua própria sepultura. Ele viu que o povo estava atolado na corrupção, na violência, na impunidade. Ele faz uma avaliação da situação e o resultado não é nada bom. O resultado é obscuro, é sombrio. O povo está prestes a cair no abismo. O profeta nos ensina que por mais que todas essas coisas estejam à nossa frente, precisamos orar ao Senhor, pedir, clamar por ajuda e justiça. E isso deve ser constantemente. Por mais que haja silêncio da parte de Deus, o silêncio não deve ser um obstáculo para continuarmos buscando a face do Senhor, buscando por ajuda. O versículo 4, então, ele encerra essa parte mostrando os resultados do pecado do povo. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O profeta precisava aprender a ter paciência no meio do caos. Ele precisava esperar as respostas de Deus.
Por mais que a lei estava se afrouxando, a justiça nunca se manifestava. Por mais que o perverso estivesse oprimindo o justo e a justiça estava sendo torcida. A corrupção estava instalada naquele povo. E até algo tão atual para nós, é só olharmos para o nosso sistema político. Como a corrupção se instalou durante anos e ainda está lá, instalada. E o forte oprimindo o fraco. Diante disso, nós devemos ter paciência, esperar que Deus responda às nossas orações. Essa é a terceira resposta do Abacuque para as nossas perguntas. O que devemos fazer em meio a essas coisas? Devemos ter paciência. Devemos orar ao Senhor, manter em atividade. Devemos manter essa atividade constante em oração, mas também ter paciência, esperar a resposta de Deus para as nossos clamores. O resultado da depravação do povo é a ausência da justiça, como eu disse. Ela era torcida. Em Judá, os justos estavam sendo destratados pelos perversos. O contexto é marcado pela injustiça, pela violência, uma destruição contínua da moral, da lei. E a lei aqui, quando ele diz que a lei é torcida, ele está se referindo à Torá. A lei que era o coração do povo, que era a essência de todo o povo. Esta Torá estava sendo ignorada pelo povo. O perverso estava jogando a lei fora e estava prevalecendo sobre o povo. Então, diante disso, o silêncio de Deus prevalecia também, mas esse silêncio de Deus mostrava ou ensinava o profeta a continuar esperando pacientemente pela resposta do Senhor. Esperando e clamando constantemente ao Senhor. E essa deve ser a nossa atitude, meus irmãos. E aqui eu quero trazer outras aplicações além dessas três que nós vimos. Nos mantermos em atividade em meio a situações difíceis, vamos nos colocar em oração, buscar a face de Deus. Segundo, essa atividade deve ser constante. Nós devemos buscar a face de Deus constantemente, sem deixar com que o silêncio de Deus se torne um obstáculo. Mas o silêncio deve nos dar paciência. A primeira aplicação, em meio ao caos, não podemos ficar parados, esperando com que as coisas se resolvam sozinhas. Vamos nos colocar em ação, orar ao Senhor, pedindo respostas. Segundo, devemos levar constantemente o nosso clamor a Deus, até que Ele nos responda. E é isso que Jesus ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 8, ele diz aquela parte onde ele nos ensina a orar. Ele nos ensina que devemos estar em constante oração ao Senhor, ao ponto de nós batermos o suficiente até que nos abra a porta, de nós buscarmos o suficiente até que nós encontremos aquilo que nós estamos buscando e pedir até conseguir aquilo que nós necessitamos. Terceira aplicação. Precisamos estar preparados, porque as dificuldades podem durar muito mais do que esperamos. Precisamos nos preparar cada vez mais para sermos fortes, para aguentarmos todo esse tempo firmes do Senhor, que pode piorar, pode durar muito mais do que nós achamos que possa durar. E quarto, precisamos orar pedindo que Deus haja na nossa nação, por mais que ela esteja indo de mal a pior. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pela nossa nação. Então, que todos nós possamos orar ao Senhor constantemente, esperando a resposta do Senhor, mesmo que o que nós temos é silêncio, e nos fortalecendo cada vez mais na palavra. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo tempo.